Bom dia, bom dia, bom dia, povo de Deus, como vocês estão? Estamos aqui para mais um dia compartilhar da palavra do Senhor e mais um dia para convidarmos o Espírito Santo a fazer parte deste dia. Então, neste momento, diga bom dia, Espírito Santo. És bem-vindo para mais esse dia. És bem-vindo na minha vida, na minha casa, na minha família e aonde quer que eu for. Me guie, me conduz, me direcione conforme a vontade de Deus para minha vida. Bom dia, Espírito Santo. Bom, a mensagem que Deus ministrou ao meu coração se encontra lá em Jeremias, capítulo 14, do verso 20 ao 22, que diz assim: Senhor, reconhecemos a nossa impiedade e a iniquidade dos nossos pais. Temos de fato pecado contra ti. Por amor do teu nome, não nos desprezes. Não desonres o seu trono glorioso. Lembra-te da tua aliança conosco e não a quebres. Entre os ídolos inúteis da nação, existe algum que possa trazer chuva? Podem os céus por si mesmos produzir chuvas copiosas? Somente tu o podes, Senhor, nosso Deus. Portanto, a nossa esperança está em ti, pois tu fazes todas essas coisas. Bom, se você pegar para ler o capítulo 14 de Jeremias, você vai ver que o título fala seca, fome e espada. Por quê? Você vai perceber muito lendo o Antigo Testamento que Deus ele fazia coisas grandiosas, como fez com aquele povo lá no Egito durante 40 anos, durante os seus descendentes, né, os antepassados. Só que as pessoas, elas continuavam desobedecendo a Deus. Elas estavam ali pedindo, Deus estava dando, mas ainda assim elas não confiavam completamente em Deus. Elas não obedeciam à palavra do Senhor, aos mandamentos, aquilo que Deus tinha ordenado que elas fizessem. E Deus, ele se enfurecia, porque ele estava ali com aquele povo, ele estava guardando, ele estava protegendo, mas aquele povo se recusava a andar de forma correta, se recusava a andar conforme a palavra dele, se recusava a abandonar a vida de pecado, a vida de iniquidade, a vida de prostituição, a vida de idolatria, se recusavam a abandonar essa vida e adorar somente a Deus. Então, uma vez ou outra, você vai ver que Deus, ele se enfurecia e ele derramava a ira dele sobre essas pessoas. E o capítulo 14 de Jeremias é um desses episódios, onde Deus, ele fala para Jeremias, entrega a mensagem para Jeremias, fala para este povo, né, que por conta do que eles fizeram, por conta da desobediência, por conta da forma como eles têm vivido, eu vou derramar seca, fome e guerra. Aí Jeremias chega para Deus e fala: Senhor, alguns profetas dizem que nós não iremos passar por fome nem guerras, porque o Senhor vai derramar prosperidade. E Deus fala para Jeremias: Jeremias, esses profetas estão mentindo. Diga para eles que haverá guerra, haverá fome, haverá sede. E as pessoas que estão acreditando nessas falsas profecias serão lançadas na rua por conta da fome, por conta da guerra. Então aqui o Senhor está mandando Jeremias proferir essa mensagem ao povo, dizendo que haverá guerra, haverá fome. E aí nesses versículos que nós lemos, o 20, o 21 e o 22... eles falam: Senhor, reconhecemos a nossa impiedade e a iniquidade dos nossos pais. Temos de fato pecado contra ti. E o verso-chave que eu gostaria de tratar é o 21, que diz: Por amor do teu nome, não nos despreze. Não desonres o teu trono glorioso. Lembra-te da tua aliança conosco e não a quebres. E o que eu quero destacar com esse versículo que Deus ministrou ao meu coração: nós temos cobrado de Deus um posicionamento que é nosso. Como assim, Milena? Aqui ele diz: não nos despreze, mas a palavra do Senhor fala: ainda que seus pais te deixem, ainda que seus amigos te traiam, eu sempre estarei com você, ou seja, eu não te desprezarei. Então, como que esse povo, porque eles ficaram sabendo que vai ter guerra, vai ter fome, fala: Senhor, não nos despreze, porque eles estão com medo do que pode acontecer. Mas a verdade é que não é o Senhor que nos despreza,
Somos nós que o desprezamos. Somos nós que, em momentos chaves da nossa vida, viramos as costas para Deus. Porque só buscamos a Deus pelo que Ele pode dar, pelo que Ele tem a oferecer. E esse momento, esse episódio narra isso. As pessoas estavam na iminência de fome, iminência de sede, iminência de guerra. E aí elas viram para Deus e falam: Senhor, não nos abandone. Sendo que foram elas que todo esse tempo viraram as costas para Deus. E não tem sido diferente hoje em dia. Nós temos virado as costas para Deus. Nós temos desprezado a disciplina do Senhor. Nós temos desprezado a palavra de Deus. Nós temos desprezado a voz de Deus. Nós temos desprezado aquilo que o Senhor tem dito à igreja. Mas uma coisa que Ele diz desde aquele tempo até hoje: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não despreze a voz do Senhor. Ouça, não despreze a disciplina, obedeça, não despreze aquilo que o Senhor tem te dito, ouça e obedeça. Simplesmente, com o Senhor, como diz o pastor Cláudio Duarte, ou você obedece, ou você se lasca, porque nós precisamos obedecer. Não queira entender, não queira explicações. Deus não nos deve explicações de nada. Ele apenas faz, Ele apenas realiza. Não queira explicação para como vai acontecer a sua cura, não, apenas receba a cura. Não queira explicação de como Deus vai fazer o que aos seus olhos é impossível, não. Apenas receba o impossível e seja grato pelo milagre de Deus na sua vida. Então a mensagem que Deus ministrou no meu coração é essa: a gente tem cobrado de Deus um posicionamento que é nosso. Outro exemplo é que lembra-te da tua aliança conosco. A gente quer que o Senhor lembre da aliança, e quando somos nós? Será que nós temos lembrado da aliança que Deus tem feito, que Deus fez conosco? Ou é só Deus que tem que lembrar? A aliança é vamos dizer assim, envolve duas pessoas que ali, né, um casamento, por exemplo, tem a aliança simbolizando ali o matrimônio entre o homem e a mulher que se uniram e se tornaram uma só carne. Então a aliança, ela tem que ser honrada pelos dois, não é só por um. A gente tem cobrado que só Deus, assim, lembre desta aliança, mas e nós? Você tem lembrado do compromisso que você firmou com o Senhor? Quando você levantou a sua mão e falou: Senhor, eu te reconheço como meu único e suficiente Salvador. Pode entrar na minha vida, pode fazer morada, eu te entrego a minha vida, eu reconheço os meus pecados, eu peço perdão. Você tem lembrado da aliança que você fez com o Senhor? É tempo de renovação de aliança, é tempo de reconstrução de altar, é tempo de reconstrução de relacionamento. Como está o seu relacionamento com o Senhor? Sabe, nós estamos num tempo, num momento que, se nós não tivermos um relacionamento com o Senhor, nós não temos nada, nós estamos perdidos, porque o que o mundo tem trazido para nós, as ideologias, as influências, o que tem sido pregado lá fora, irá nos corromper se nós não estivermos firmados na palavra, não estivermos firmados na rocha que é Cristo, não estivermos um relacionamento com o Senhor e tendo ali o discernimento do que é ou não de Deus, daquilo que é ou não direcionado por Deus, porque muitas coisas serão faladas, falsos profetas virão, falsas profecias virão, e nós precisamos ter um relacionamento com Deus para termos o discernimento do que é ou não da parte de Deus. Entenda, nem tudo que é falado por profetas, por pessoas, foi Deus que falou. Então nós só conseguimos ter esse discernimento quando nós temos um relacionamento com Deus. Outro exemplo de que a gente tem cobrado de Deus um posicionamento que é nosso é aqui: lembra-te da tua aliança conosco e não a quebres. Pensa, será que é o Senhor que tem quebrado a aliança que Ele fez conosco? Ou somos nós? O Senhor, Ele é fiel, Ele prometeu, Ele cumpre, Ele fez uma aliança conosco, Ele vai ser fiel a esta aliança até o fim. Mas e nós?
Como nós temos tratado essa aliança? De que forma temos nos comportado como a noiva de Cristo? Nós não somos qualquer um, nós somos noiva do Senhor. E aí, noiva, como você tem se comportado? Como você tem sido fiel ao noivo? Como você tem se comportado perante a Ele? Como você tem se adornado para Ele? Como estão as suas vestes? Como está o seu templo? E aí, noiva, como está o seu relacionamento com o teu noivo, com o teu mestre, com aquele que virá te buscar para aquele grande dia, para a grande festa, para quando o Senhor virá buscar a menina dos olhos dele, para quando o Senhor virá buscar a sua noiva. E aí, noiva, você está preparada? Como está o seu relacionamento com o noivo? Como está a sua vida de intimidade com Deus? Como está? Entenda, nós precisamos nos posicionar. Não é tempo mais de se preparar, e tem sido muito pregado isso nas igrejas. Eu já vi vários vídeos aqui no Instagram sobre isso, no YouTube sobre isso. Não é tempo de se preparar, é tempo de estar pronto. E aí, você está pronto? Nós estamos vivendo um momento de guerra, mas não uma guerra simplesmente física, mas uma guerra espiritual. E você está pronto? Já está aí equipado com a couraça da justiça, com o capacete da salvação, com a sua espada? Como você vai manusear a sua espada se você não a conhece? Como está aí a leitura das escrituras, o conhecimento e o mais importante, a prática? E aí, você está preparado para guerrear com o Senhor? Nós precisamos estar prontos para o que virá. Chegarão tempos difíceis e a igreja do Senhor precisa se preparar. Na verdade, precisa estar pronta. Eu e você precisamos estar prontos para guerrear com Cristo e para vencermos com Ele. Comece a trabalhar seu relacionamento com Deus. Comece a estar mais íntimo, estar mais próximo. Comece a ler as escrituras e a praticar e a viver cada palavra que aqui está escrita. Conheça os seus instrumentos para você poder usar. Como você vai pregar para alguém se nem você conhece? Como você vai liberar uma palavra para alguém que talvez esteja precisando se você não conhece a palavra do Senhor? Vamos estar prontos para quando o noivo vier buscar a tua igreja, esteja preparado. Assim como aquelas 5 virgens que estavam ali com as suas lamparinas com óleo reserva para quando o noivo chegasse. Assim tem que estar a noiva do Senhor, preparada para a volta do noivo, preparada para a volta de Cristo. E aí, você se sente preparado? Como está o seu relacionamento? Como está a sua vida espiritual? Como está a sua mente em meio a tudo que a gente tem vivido, a tudo que a gente tem passado e aquilo que ainda virá? Entenda uma coisa, esteja pronto, esteja preparado, esteja capacitado, porque Deus conta comigo e com você para aquilo que virá e que estejamos prontos para guerrear com Cristo e para sairmos vitoriosos. Então a palavra que Deus ministrou no meu coração nesta manhã foi essa: comece a se posicionar. Pare de cobrar de Deus um posicionamento que é seu. Senhor, ouve as minhas orações. Ele ouve, mas você tem clamado? E o mais importante, você tem clamado a Ele? Porque a gente tem recorrido a homens, a dinheiro, a recursos, mas a gente não tem recorrido a quem de fato pode nos ajudar, que é o Senhor. Senhor, ouve o meu clamor. Senhor, abre a porta. Senhor, eu quero passar no concurso, abre essa porta. O Senhor vai abrir, mas você tem feito a sua parte, você tem estudado, você tem se preparado. E aí, pare de cobrar de Deus um posicionamento que é seu. Comece a se posicionar, comece a se mover, comece a agir, comece a se mover na palavra, se mover no sobrenatural de Deus, que você vai ver as coisas acontecendo. Então essa foi a mensagem que Deus ministrou no meu coração nesta manhã. Que você tenha um excelente dia, um excelente final de semana. Amanhã e até quarta-feira não teremos devocional, porque eu estarei em viagem. Mas fique de olho nos stories que eu estarei postando uma palavra para você. Um grande beijo e até amanhã. Bom feriado, bom final de semana. Que Deus te abençoe e esteja com você em todos os dias.